Ok. Então, boa tarde, irmãos. Meu nome é Felipe Ribeiro. Eu tenho com meu pai o escritório de contabilidade, né? Especializado em igreja. Nós atendemos diversas igrejas, principalmente a presbiteriana, né? Por sermos também da igreja presbiteriana aqui em Guarulhos, né? E ter um envolvimento com a igreja, né? Então, o que a gente vai falar basicamente hoje um pouco é sobre a rotina administrativa da igreja contábil, né? O que a igreja precisa ter para ter a sua rotina contábil administrativa em ordem, né? Corretamente, seguindo todas as obrigações que a lei exige, né? Aqui a gente vai fazer passar assim rápido, né? Falar um pouco sobre isso. E como eu tinha conversado com o reverendo Márcio, não dando tempo para fazer perguntas, no final vai ter meu contato, os irmãos fiquem à vontade para poder mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, a gente vai estar à disposição, tá bom? Então, irmãos, a gente vai falar sobre o quê? Contabilidade da igreja e organização eclesiástica, né? Por que a igreja tem que fazer uma contabilidade? Por que a igreja precisa ter um contador? E toda a igreja precisa de um contador. O mal das igrejas em geral, e infelizmente da nossa presbiteriana, a gente abriu o CNPJ, agora pronto, não precisa fazer mais nada, vamos tocar a vida e acabou. E não, a gente precisa cumprir com série de obrigações, e de uns anos para cá o governo vem apertando as igrejas e cobrando mais, né? Para que a gente goze desse benefício da imunidade. Então, aqui está falando para a gente, aqui nesse artigo 150 da Constituição, que a igreja é imune de qualquer tipo de imposto. Vocês imaginarem imposto, não vai pagar imposto sobre o seu patrimônio, sobre sua renda, sobre nada. Mas existe um artigo 14 do Código Tributário Nacional que fala lá, para gozo da imunidade, as instituições que se referem a esse artigo estão obrigadas a atender os seguintes requisitos: não remunerar dirigentes de qualquer serviço prestados, aplicar integralmente recursos de manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais, manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão, conservar em boa ordem pelo prazo de 5 anos e apresentar as declarações, aqui fala uma, mas hoje são diversas declarações. Então, a igreja, para ter esse benefício de não pagar imposto, de não ser penalizada, ela precisa cumprir com as obrigações, irmãos. Se ela não cumprir com essas obrigações, ela vai ser passível de multas. E a igreja não está livre de multas. A igreja está livre de qualquer tipo de imposto. Então, a gente fala do IPVA, do IPTU, ICMS, IPI, ISS, diversos tipos de impostos que a gente pode comprar um carro, ou o IPTU do imóvel da igreja, né? A igreja não paga o imposto. Mas para ela não pagar o imposto, ela tem que cumprir com esses requisitos aqui que a gente está falando. Um imposto que é muito comum as igrejas pagarem é imposto sobre aplicação financeira. É muito comum. E a igreja não tem que pagar esse imposto sobre aplicação financeira. Basta simplesmente uma declaração como essa, com os dados aqui, com a lei, levar até o banco, e o banco para de recolher o imposto de renda sobre a aplicação financeira, porque a igreja não paga imposto. Eu falo isso porque eu tenho clientes que às vezes têm 50, 100, 200, 300, 500 mil reais aplicado. E aí ele entra com a declaração e para de pagar às vezes 1.000, 2.000, 3.000 de imposto, 500, 600, não importa. O dinheiro que despender para o imposto, que não tem que pagar, usa para a obra da igreja. Tá bom? Isso é lei, irmãos, tá? Isso aqui é baseado em lei. A gente vai dar entrada no banco baseado em leis da Receita Federal. Quais são os requisitos para a igreja básicos que ela precisa ter também lá para uma funcionalidade hoje? Primeiro, livro da inspeção do trabalho. Toda igreja tem que ter o livro da inspeção do trabalho. Se vocês puderem, anotem, isso é importante. A maioria das igrejas não tem. Se passar uma fiscalização aí, na igreja dos irmãos,
e não tiver livro de inspeção do trabalho, multa. Ah, Felipe, mas na minha igreja não tem funcionário, não importa. Todo estabelecimento, todo CNPJ tem que ter o livro. O livro fica na igreja. É diferente do livro de registro de empregado, que pode ficar no contador, em outro lugar. O livro de inspeção do trabalho fica na igreja. E do presbitério, geralmente fica na igreja que está o endereço. Né? Geralmente é a primeira igreja da cidade, né? Aqui no caso de Guarulhos, a primeira de Guarulhos é onde está o endereço do presbitério. Então a gente deixa o livro da igreja, da minha, e deixa o livro também do presbitério lá. Porque os irmãos fiquem atentos que o presbitério também é uma personalidade jurídica, precisa ter o livro. Hoje, ninguém trabalha mais sem certificação digital, e aí entrando também agora o e-social, já entrando agora não, já faz um tempo, o e-social vai entrando para as igrejas, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Certificação digital, irmãos, toda igreja precisa ter. Não tem como trabalhar mais sem certificação digital. E a gente vai falar lá no final por que as atas e estatutos têm que estar em ordem, porque senão você não consegue comprar o certificado digital e fica bem difícil de trabalhar. Algumas declarações que são obrigações para a igreja entregar. Então, eu vou batendo aqui para a gente falar algumas delas. Então, a DIRF, Declaração de Imposto Retido na Fonte, DCTF, Declaração de Créditos e Tributos Federais, o CAGED, quanto entra e sai, que vai ser substituído provavelmente pelo social, a DIPJ, que não existe mais, era entregue e foi extinta, no lugar entrou a EFD, ECF, ECD e a RAIS. Todas essas declarações, irmãos, são obrigatórias. Para as igrejas hoje, DIRF, DCTF, CAGED, RAIS e ECF. Algumas igrejas têm a obrigação do ECD. Aquelas igrejas muito ricas que arrecadam mais de 4 milhões e 800 por ano, elas entregam o ECD. Igrejas que arrecadam menos disso não precisam entregar ECD. Por enquanto, irmãos, porque essa regra pode mudar. Então a gente tem que sempre ficar atento, a igreja atenta, a contabilidade principalmente muito atenta, para saber o que está mudando aí com relação a essas leis. Essas obrigações, irmãos, é puramente obrigação da contabilidade saber o que entra e o que não entra, tá? A gente está comentando com os irmãos aqui, mas podem surgir novas mais para frente, sair algumas, entrar outras. Então, isso é de responsabilidade do escritório, da contabilidade, mas a igreja não está livre dessas obrigações acessórias. Ela tem que entregar todas, obrigatoriamente. Quando ela não entrega, ela tem multa por isso. E as multas são diferenciadas, né? DIRF, DCTF, R$500, a RAIS é 400 e pouco mais um adendo, o E-Social lá zerado também tem multa, ECF tem multa mensal, então cada uma tem um tipo de multa. Então é muito importante que a igreja esteja sempre rigorosamente em dia para que não seja penalizada com as multas, porque disso a gente não está imune, a gente está imune de impostos. Né? Aqui fala um pouco da... quem está obrigado a entregar esse CDCF, né? E aí fala aqui, ó... aqui está falando 1.200.000, né? Mas na verdade são 4.800.000, como está na apostila, que eu acabei esquecendo de arrumar o Data Show, são quem arrecada acima de R$4.800.000 hoje é obrigado a entregar a ECD. A ECF, todas, a escrituração contábil fiscal, todas as igrejas são obrigadas a entregar. Tá vendo lá? Ó? A partir do ano calendário 2015, todas as imunes isentas estão obrigadas a entregar ECF. Todas entregamos. As associações, fundações, todo mundo agora tem que entregar ECF. A ECD são algumas, né? Mas isso pode mudar também lá para frente. Como funciona o pagamento de um... Aqui está RPCI, né? Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual, que não é mais autônomo, é um contribuinte individual. Como funciona o pagamento do pastor? Aí tem o pastor, missionário, seminarista, evangelista, todos os que não têm cunho... que tenham cunho espiritual com a igreja, não trabalhista. Então, o pastor ele tem cunho espiritual, o missionário ele tem cunho espiritual, o seminarista ele tem cunho espiritual, ele não tem vínculo trabalhista com a igreja. Alguns pastores, não da presbiteriana, mas alguns pastores, algumas pessoas que trabalhavam nesse cunho espiritual já entraram contra a igreja, e quem participou dos workshops da IPB, lá na apostila até comenta sobre isso, que as decisões são todas favoráveis à igreja, né? Se ele tem esse vínculo espiritual, não faz nenhuma parte administrativa da igreja, nada, é só o espiritual.
E como o pastor deve receber? E o que ele recebe que não precisa ser pago imposto de renda? Nessa lei que a gente está passando aqui, eu não vou ler a lei inteira, mas fala assim, ó, os valores despendidos, ainda que pagos de forma e em montantes diferenciados, em pecúnia, ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional do pastor, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. O que a gente entende com isso? Que ajuda de custo de transporte, de moradia, que seja vinculado ao pastoreio dele, vamos dizer, é normal na igreja presbiteriana um pastor que vem do Nordeste pastorear uma igreja no Sudeste, ou do Sudeste que vai para o Sul, e assim por diante. Isso é normal dentro das nossas igrejas. Então, quando o pastor vem, ele acaba tendo que alugar um imóvel, tem a despesa de transporte mensal. Essas despesas, elas não precisam estar vinculadas à congro e não precisam ser recolhidos impostos sobre ela. Porém, precisa estar tudo em nome da igreja, né? Vai reembolsar a gasolina do pastor, a nota fiscal tem que estar em nome da igreja. Não dá para trazer uma nota fiscal, o nome da pessoa física, ou não dá para trazer nem nota fiscal e fazer um recibo. E assinar que reembolsou o papel, irmãos, o papel aceita tudo, né? O que a contabilidade de igreja precisa ter é documentação fiscal, legal, para que comprove as suas saídas e não tenha problema com a fiscalização, tá? Então, aqui, depois os irmãos podem ler na apostila, tem, falando um pouco sobre essa lei, né? Eu não vou comentar ela, porque é grande. E aqui está o modelo de um pagamento do pastor, tá vendo? Então, está lá o nome da igreja, tem o CNPJ, todos os dados, e está lá, ó, recebido da organização religiosa, acima identificada, minhas congros pastorais, que não caracterizam vínculo empregatício por ser uma relação eminentemente de cunho espiritual. É totalmente cunho espiritual. Está lá, ó, o pastor ganhou R$ 6.516, o pastor pagou uma FAP, a igreja pagou a FAP para o pastor de R$ 523, a igreja pagou o INSS do pastor uma parte da igreja, que a igreja até quis contribuir mais, e lá ele ganhou 7.589 bruto. A igreja foi lá e descontou o quê? 911,89 de imposto de renda. A igreja descontou o INSS que ela faz recolhimento e o adiantamento e deu para o pastor o restante da congro dele. O que isso quer dizer, irmãos? A igreja não paga imposto, mas ela retém o imposto do seu prestador. E o pastor, mesmo não tendo vínculo, a instrução normativa da Receita Federal com relação ao imposto de renda fala que qualquer ajuda de custo é passível de imposto de renda. E a congrua pastoral, nada mais, nada menos é do que uma ajuda de custo para a sobrevivência do pastor. Então, a ajuda de custo dele incide imposto de renda, salvando o transporte, a moradia, e se ele estudar, aí pode ser separado, desde ter documento fiscal, para que não incida imposto de renda para o pastor pagar. Mas quem paga o imposto? É o pastor. E quem retém? É a igreja. Por isso que se chama IRRF aí no documento. Imposto de renda retido na fonte. Na fonte por quê? Pela fonte pagadora. O que é muito importante lembrar para os irmãos, que conforme determinação do nosso Supremo Concílio, a igreja deve pagar 8% sobre a congro de FAP. Aqui, nesse caso, a igreja quis dar mais, a mais não tem problema, não pode dar menos, né? A FAP, ela é destinada da mesma forma que é destinado um fundo de garantia, vai? A FAP, ela é destinada para compra de casa própria, para uma doença, para alguma coisa. Como pode sacar o fundo de garantia, como se pode sacar a FAP também, né? A destinação dela conforme a determinação do Supremo Concílio. E conforme a determinação do Supremo Concílio, a igreja, sobre a congro pastoral, deve arcar com 50% do INSS e o pastor com os outros 50%. Aqui a igreja quis dar mais, não há problema. A mais não tem problema. O que não pode, a gente tem que sempre cuidar disso, porque a igreja presbiteriana preocupada com essa situação, que os pastores teriam sua aposentadoria, né? Quando for os descansos, quando for jubilado, ele tem uma renda, porque a igreja presbiteriana não tem condições, nenhuma igreja tem condições de bancar, manter um pastor em casa e manter o pastor que irá continuar o trabalho, né? Então, é importantíssimo isso, irmãos, frisado da previdência, né? Previdência social, ou uma previdência complementar, eu quero pagar uma parte aqui, uma parte lá, converse com o seu conselho, converse com uma pessoa que possa dar uma orientação muito boa com relação a isso. Dentro da nossa igreja presbiteriana nós temos o setor, né, que auxilia com relação a essas aplicações e investimentos em previdência, e é muito legal. Mas aqui
o que é bastante importante frisar é que o pastor que paga o imposto. E não importa, o que ele vai ganhar, ele vai pagar imposto. A gente coloca a FAP aqui, para ele já pagar mensalmente, guarda numa conta lá separada e depois dá o dinheiro para ele. Se os irmãos não quiserem colocar a FAP aqui, vai guardar, vai dar para ele, vai fazer um recibo de pagamento como esse, vai lá ter 20 mil, vai lançar 20 mil, vai descontar o imposto e vai dar o restante para o pastor. Sempre lembrando que isso tudo é tributado para o pastor, para o seminarista, para o missionário, para quem quer que seja. Nunca para a igreja. Quem está pagando isso é a pessoa que está recebendo dinheiro, tá? A pessoa que está prestando, entre aspas, o serviço para a igreja. O pastor, como não tem vínculo trabalhista, mas ele precisa de dinheiro para viver, então ele vai receber dessa forma. Tá, irmãos? O INSS é uma guia de contribuição individual mesmo, não tem nada a ver com a igreja, ele sempre vai contribuir com um carnê de contribuição individual. Aqui a gente tem o modelo de um outro pastor que só recebe, na época, sei lá, um salário mínimo, recebia R$724, não tinha imposto de renda, se eu não me engano, esse pastor era um missionário, então mandava para ele, colocava na conta dele, e depois informa na DIRF, né? Aqui outro, que é um seminarista, recebe lá R$1.750, não tem imposto de renda, não tem nada para reter, e a gente faz o recibo, o seminarista assina, ou deposita na própria conta dele o valor líquido, que já está resolvido o problema, né? Não precisa nem assinar, desde que o líquido esteja igualzinho no depósito, tá? Sempre dessa mesma nomenclatura, que não tem vínculo empregatício, então vai servir para seminarista, missionário, evangelista, e assim por diante, tá bom, irmãos? Prestador de serviços. Prestador de serviço, irmãos, entendam, eu sou um prestador de serviço autônomo, né? Eu vou lá, faço meu serviço para a igreja, e ela me paga, e ponto. Eu não trabalho contínuo para ela, né? Vamos dizer, a igreja precisa fazer uma reforma lá, uma pintura. Aí contrata um pintor, ele cobra lá R$1.500, R$2.000 para pintar lá a parte da igreja, ele vai lá, presta um serviço pontual, faz o serviço e vai embora. Esse é um prestador de serviço autônomo. Um contribuinte individual, né? Hoje. Esse é o camarada que vai lá, faz o serviço dele e vai embora. Faz e vai embora. Eu quero frisar isso, irmãos, porque a gente tem tido muitos problemas com as igrejas com relação ao pessoal da limpeza. E tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Zeladores e tal, né? Então eu vou falar aqui para vocês o que é um prestador de serviço autônomo. Então é esse camarada, o pintor, o eletricista, o pedreiro, vai lá, faz um serviço pontual, acabou, vai embora. Vocês pagam e acabou. E como é a forma de pagar esse pintor? Existem algumas formas, né? Ou ele vai dar uma nota ou uma empreiteira vai dar uma nota, ou vai ter o MEI, pode abrir uma nota no MEI e dar o MEI, e se ele não tiver nota, nenhuma empreiteira, você não contratou uma empreiteira, nem o camarada tem o MEI, então vai ter que fazer um recibo como esse de contribuinte individual. Está lá o nome da igreja, o endereço, tal. Está lá, recebi da igreja acima identificada na função de encanador. Já está diferente do recibo do pastor. A importância de quanto? R$ 629,88. Por quê? Ele recebeu 724 pelo serviço. Porém, a gente teve que descontar dele o INSS, 11%, que é lei. Toda mão de obra tem INSS, toda mão de obra. Qualquer um que vocês imaginarem está prestando serviço de mão de obra, tem retenção de INSS. Descontamos o INSS da região, porque ele não tem nota, e pagamos para o encanador R$ 629,88. E lá no canto esquerdo tem um valor de 724 e tem uma taxa de 20% lá. Essa é a parte patronal que a igreja tem que recolher. Existe uma briga no Congresso para que acabe com essa parte patronal. Por enquanto, não acabou. Né? Enquanto não acaba, a igreja é obrigada a recolher os 20% da parte patronal. Então, essa parte tem que ser recolhida. Se ele cobrou R$1.000, vai 200. Qual que é o problema desse recibo, geralmente, que os meus clientes comentam comigo, as pessoas comentam comigo? Mas ele combinou 724, ele combinou R$1.000, ele quer R$1.000 na mão dele. Ele quer 724 na mão dele, ele quer limpo, ele quer líquido o valor. Ele não quer pagar nada. Que é o normal, eu cobro R$1.000 para pintar essa parede. Ele quer R$1.000. Então, o custo disso aumenta em torno de 40%. Por quê? Porque eu vou ter que subir o valor
para uns 1.200, vamos dizer assim, descontar os encargos, a INSS, INSS e ISS, dar os 1.000 para ele e ainda vou pagar o INSS sobre um valor maior, né? Sobre os 1.200. Então, há um custo maior com relação a isso para a igreja, tá? Então, sempre, hoje, com o MEI, ficou muito mais fácil. Dá para pedir para abrir. Na minha igreja mesmo, a gente teve uma reforma maior, né? Uma reforma grande. Então, a gente chamou o pedreiro, e o pedreiro, ele abriu o MEI, a gente auxiliou ele a abrir o MEI, e ele deu as notas do MEI. Porém, alguns serviços, os serviços de construção civil, pintura, eletricista, encanador, pedreiro, todos estes, mesmo o camarada dando MEI, a igreja ainda tem que recolher os 20% da parte patronal. Não vai ter o INSS dele, nem o ISS que ele já paga no MEI dele. Mas se ele te der uma nota de 1.000, você vai pagar os 1.000. E a igreja, mesmo assim, como é da construção civil, vai ter que recolher os 20% da parte patronal. Vai ter um custo ainda de 20% a mais. Então, se vocês gastarem 5.000 na obra com o pedreiro, vocês vão gastar mais R$ 1.000 de encargos de INSS, que não é imposto, é contribuição social, né? Por isso que ainda a igreja paga, porque INSS não é imposto, ele é uma contribuição social. Então, a contribuição social, a gente que prega o social, o amor ao próximo, a gente não está dispensado de contribuir. Então, a gente tem que pagar. Só frisando bem isso, tá? Nesse serviço de construção civil, se vocês contratarem um MEI, lembre-se que ainda tem que fazer o recolhimento da parte patronal de INSS, tá? Aqui, irmãos, é o que a gente falou, tá vendo? Aqui é o exemplo do encanador, podia ser um pedreiro, um eletricista, tá? São serviços. Ele dá o dia, ele dá o horário, ele dá o preço, ele dá tudo. E aí ele vem e faz. Você liga para ele e fala assim, ô, João, você pode vir hoje aqui? Não, hoje não dá, só tenho para semana que vem, na quarta-feira, para arrumar para você aí, para pintar para você a parede, tudo bem? Não, tudo bem, então quarta-feira eu te espero, blá, blá, blá. Então, esse é o que o autônomo faz, né? Ele tem essa liberdade no trabalho dele. Quando aquela menina que faz a limpeza, vai toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, a gente vai falar um pouco dela lá na frente, que é para a gente, tem vínculo empregatício, tá? É um risco muito grande para a igreja. Tá bom, irmãos? Que é agora, né? A gente já falou um pouco sobre o autônomo, registro de funcionário e agora pelo social, né? Por que eu vou falar de registro de funcionário para os irmãos? Porque 99% das igrejas tem alguém que faz a limpeza da igreja. Tem alguém que a igreja vai lá e paga, mesmo sendo um irmão da igreja, mesmo sendo é uma esposa do presbítero, esposa do diácono, é uma mulher da igreja, ela vem limpa, ela faz, e a gente dá uma ajudinha para ela, R$ 100 por limpeza, 100 e pouco por limpeza, ela vem uma vez por semana. Então, irmãos, a CLT, se vocês procurarem na CLT, vocês não vão ver assim, ó, uma vez por semana não dá vínculo, 2 vezes não dá vínculo, 3 vezes dá vínculo. A CLT não fala isso. A CLT fala que se o trabalho é subordinado, ela cumpre ordens, tem um horário para cumprir, ela está lá sempre, né, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, e ela cumpre com as regras da igreja, ela é uma funcionária, ela é uma seletista. O que a lei permite a gente fazer hoje tranquilamente é registrar proporcional, né? Ela não trabalha todos os dias, ela não trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5 e no sábado mais 4 horas, 44 horas semanais. Ela vai 2 vezes por semana, fica lá 4, 5 horinhas, e aí a gente paga para ela. Perfeito. Perdão, irmãos. A gente pode registrar ela proporcional às horas trabalhadas, ela está resguardada dentro da igreja, porque, irmãos, acontecem diversos casos e problemas, inclusive no autônomo anterior. Eles vão fazer serviço na igreja, vão pintar lá, ou mesmo um serviço com uma altura, né, maior, né, uma parede maior, vai ter que subir no andame, não coloca equipamento de segurança, não coloca um cinto, capacete, nada, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E, infelizmente, irmãos, eu tenho N casos para contar para os irmãos de N igrejas que tiveram problemas com isso. O problema de o camarada subiu no andame, e aí, infelizmente, caiu de uma altura de 10, 12, 13 metros, se machucou todo, não morreu, mas ficou ali uma despesa para a igreja por um bom tempo. Tenho diversos casos para contar para os irmãos desse problema, porque
tudo que acontece dentro da igreja, a igreja é coautora, ela é responsável. Ah, mas eu chamei uma empresa de fora para fazer. A empresa é responsável e a igreja é responsável porque está dentro do estabelecimento dela. Se tiver alguma punição, algum processo, alguma coisa, vai ser contra a empresa e contra a igreja junto, porque ela é coautora. Se não tiver nenhuma empresa tratando direto com o prestador pode acionar direto a igreja. Tudo que acontece na igreja, a igreja é responsável. Então, sempre se atentar a isso que eu não falei anteriormente, quando for contratar alguém para fazer uma pintura, alguma coisa, tem que usar equipamento de segurança. Isso é obrigatório, não é opção do camarada, né? Não é opção dele não fazer, é obrigatoriedade fazer e usar, e a igreja que tem que fiscalizar com relação a isso. Então, o que acontece muito com o pessoal da limpeza, vai sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo local, não são registrados, recebem por um recibinho que está irregular, e se acontecer qualquer coisa com ela dentro da igreja, Deus o livre, ela morre lá dentro da igreja. Tem um mal súbito lá, e acontece estou colocando a desgraça maior ali, né? Um mal súbito e ela morre dentro da igreja, e estava trabalhando. A igreja provavelmente vai ser acionada por isso, pela família, né? Tem que tomar cuidado. Vamos dizer, ela também cai, se machuca, a igreja não paga nada, ela também não recolhe nada, INSS nada. E aí ela resolve entrar com uma ação contra a igreja vai ter que pagar para ela ficar em casa. Então, quando a gente registra funcionário, quando a gente paga as horas trabalhadas dela lá, se o que acontecer dentro da igreja, ela está resguardada. Ela dá lá a bota para ela usar, né, para antiderrapante, dá a luva. Então a igreja faz a parte dela. Acidente pode acontecer, óbvio, mas se acontecer um acidente, a gente abre um CAT, comunicado de acidente de trabalho, manda e ela vai receber o dinheiro dela ficando em casa. Pronto, o INSS vai pagar. A igreja não vai ter que pagar nada. A igreja vai lá, repõe uma pessoa ali no lugar, no tempo que ela ficar fora, paga como autônoma, ali um período de 1 mês, 2 meses assim, e depois a pessoa retorna, mas ela recebe. A igreja não tem dor de cabeça com relação a isso. Ela tem os direitos lá, como fundo de garantia, INSS, férias, 13º, todos os benefícios ela vai ter, tá? Então é importantíssimo os irmãos prestarem atenção nisso, porque acontece muito essa situação dos membros mesmo da igreja que fazem o serviço e não tem registro, não tem nada, e aí, irmãos, muitos já me falaram, não, mas ela é uma irmãzinha da igreja 20 anos, 15 anos. Eu já vi irmãos de igreja há 20, 30 anos processar a igreja. Eu já vi diácono processar a igreja, porque era zelador, lá morava, era diácono e zelador, mas não recebia nada, a igreja deu a casa para ele morar lá no fundo, e no final das contas ele processou a igreja e ganhou a casa pastoral da igreja, que ficava do lado da igreja no processo. Infelizmente, irmãos, a gente quer ajudar, a gente quer corroborar com os irmãos, mas a gente tem que tomar cuidado com as partes legais, porque lá na frente a gente não sabe qual vai ser a posição da pessoa. O que eu vou falar para os irmãos é porque, por experiência, por a gente ver tudo isso que acontece, a gente sempre orienta as igrejas com relação a isso. Tomem cuidado, registrem, façam o contrato de comodato, façam alguma coisa para prevenir um problema futuro para a igreja. Né? A gente não previne 100%, a pessoa pode entrar, ela acha que tem o direito, ela vai entrar, mas a igreja tendo a documentação, ela se resguarda para não ser pega de surpresa e também não ter que pagar nada a mais, né? Se pagar tudo certinho, paga em ordem e depois lá na frente não tem problema. E com o E-Social vai ficar mais difícil muita coisa, por quê? Antigamente era de praxe, né? A pessoa começa a trabalhar aí, me dá a carteira, o cara trabalhava 2, 3, 4 dias, uma semana, não serve para mim, mandar, não quero não, pode mandar embora, e vai embora. E nem registrava o camarada, não quero não, dá muita dor de cabeça, não quis ficar 10 dias aí, não deu certo. Ou ele começa a trabalhar, e aí ele se machucava, estava uns 10, 15 dias se machucava, aí registra lá retroativo na carteira, tal, pá, e ele entra no INSS, abre um CAT aí e entra com o INSS, precisa entrar porque machucou, né? Acontece. Pode acontecer. Com o E-Social, vai mudar isso, né? Ainda não está valendo 100% para as igrejas, mas você vai ter que mandar toda a informação do funcionário antes dele começar a trabalhar. Não dá para mandar retroativo, não dá para mandar lá de trás, de 10, 15 dias atrás. Não, vai ter que mandar do dia que começou. Né? Um dia antes, 2, vai mandar lá a informação para o E-Social e vai depois começar a trabalhar. Então, não vai dar para burlar essa situação.
Infelizmente, as empresas em geral faziam isso, né? E era muito comum na igreja, não usando isso como uma fé, mas, me dá a carteira. Ela começava a trabalhar, ia para a contabilidade, e demorava, às vezes, 10, 15 dias para registrar, para depois devolver, porque a lei permitia. A igreja não estava fazendo nada de errado, nada de mal, só, às vezes, a correria do serviço contábil, talvez, não conseguia entregar. Né? Agora vai se mudar a situação. Primeiro, a gente vai ter que mandar toda a documentação, deixar tudo em ordem quando o social estiver funcionando, para depois dar o start no trabalho, né? Para que a igreja não tenha nenhum tipo de problema. Então, é importante sempre estar de olho nisso, de olho na documentação, cobrar a sua contabilidade, para não ter dor de cabeça com essas questões. Tá, irmãos? Aqui eu estou falando a menina da limpeza, mas que serve para uma secretária, né? Que a igreja quer pular uma auxiliar administrativo, muitas igrejas têm algum auxiliar administrativo, qualquer pessoa que tenha cunho profissional com a igreja, tá, irmãos? Que vai fazer algum serviço administrativo, de limpeza, esses são funcionários. Não caiam naquele conto de, não, ela é irmã da igreja, ela está aqui há 20 anos, 15 anos, 30 anos, não vai fazer nada. Eu coloco para os irmãos sempre assim, depois a pessoa conhece os direitos, vai atrás, procura e tem direito, a igreja vai pagar. Então, já faça correto desde o começo para o negócio andar certinho e não ter dor de cabeça para a igreja. Tá bom? Aqui é só documentações que são exigidas para o registro, né? Que depois os irmãos podem dar uma lida, sem problema nenhum, tá? Contratação de funcionários, o que encarece uma contratação de funcionário? Ainda a gente tem as convenções coletivas, que nos sindicatos existem, então a gente usa as convenções que são baseadas para dar o salário para os funcionários. O que encarece muito uma folha de pagamento, além da contribuição social, INSS, fundo de garantia, tem que pagar, e tem a parte patronal, é cesta básica, que é o CBI, o VR, o VT, isso tudo encarece o custo para a igreja. Então, o que a gente orienta os irmãos? Cesta básica, geralmente, é para quem cumpre 30, 44 horas semanais de trabalho na igreja. Vale transporte é para quando a pessoa... Não existe uma lei que fala, você tem que dar vale transporte. É um consenso entre o patrão e o empregado, da distância e a necessidade do transporte. A igreja vai dar, sim, o transporte para a igreja. E o VR? O VR, o Vale Alimentação, Vale Refeição, ele é obrigatório depois de 6 horas de trabalho. Então, o que a gente orienta os irmãos? Vai pôr uma menina da limpeza? Põe a menina da limpeza 5 horas, 5 horas e meia, porque dá tempo de fazer. Não precisa trabalhar 8 horas, 7, 8 horas. E ela, às vezes, vai 3 vezes por semana, então ela faz 5, 5, 5. Nenhum dos dias ela tem vale-refeição, o vale-refeição é obrigatório por lei, porque ela trabalha menos de 6 horas, e a igreja, hoje, o vale-refeição, vamos dizer, é R$25, vamos dizer assim. Então, ela economiza 75 por semana, 150 em 2, e vai economizar em 300, 350 por mês. Aí o salário dela é 600, 700, a gente tem que estar falando que quase 400 é vale-refeição. Aí, se tivesse que dar cesta básica, mais 100, 200, então isso vai encarecendo muito o custo da funcionária. Então, a gente coloca para os irmãos, sempre coloca um horário menor, flexibiliza, às vezes, em 1, 2 dias, vai na segunda e vai no sábado, vai na segunda e sexta, para arrumar a igreja, 2 vezes semana, terça e sexta, não sei, mas flexibiliza o horário para trabalhar menos tempo e não ter necessidade de pagar esses encargos, né? Essas obrigações de cesta básica, vale-refeição, o vale-transporte vai depender de onde ela mora, né? Aí existe essa distância, então isso é obrigatório, mas os outros 2 primeiros, eles aumentam muito o custo para a igreja, né? Mensalmente, tá bom? Aí aqui está o modelo de um pagamento, né? Então tem um salário lá. E um mito que é... o funcionário não pode ganhar menos de um salário mínimo. Não existe isso. A base de salário dele não pode ser menos que o salário mínimo vigente. Então lá o sindicato tem uma base de salário, um piso salarial. Não pode ser hoje menos que 1.045. Nenhum sindicato, nem empregado doméstico pode receber menos de 1.045 se for trabalhar todos os dias. Ninguém pode receber menos de R$1.045 hoje. Para trabalhar quanto? 220 horas mensais, 44 horas semanais. Se ela vai trabalhar só, vamos dizer assim, 4 horas por dia, 22 horas semanais, 110 horas mensais, ela não vai ganhar 1.050, ela vai ganhar 525. Ela vai ganhar metade. Por quê? Porque ela está cumprindo metade. A outra metade ela pode trabalhar na outra igreja à tarde e fazer uma carga mínimo.
Então, é permitido por lei trabalhar conforme a hora. Você vai pegar o piso da categoria, dividir por 220, e depois você vai multiplicar pelos números de horas que você quer que ela faça. Simples assim. Vamos dizer que seja 880 o piso da categoria, né? Se você dividir por 220, dá R$4 a hora. Se ela vai trabalhar 100 horas, ela vai ganhar R$400. Se ela trabalhar 50 horas, vai ganhar R$200. Se ela vai trabalhar 150 horas, ela vai ganhar R$600. Ela vai ganhar conforme o piso da categoria. Então, pega-se o piso, divide pelas 220 horas, depois multiplica pelos dias, né, e os horários que ela vai trabalhar. Tudo bem? Aqui, nesse caso, a igreja preferiu dar vale-refeição para a funcionária, aqui ela tem direito ao salário família porque ela tem filhos, e o vale-transporte aqui também era obrigatório por causa da distância, né? Descontou lá a parte do vale-transporte, e o INSS. Tudo bem? Então, só para os irmãos terem uma noção com relação a isso, que você pode registrar menos de um salário mínimo, né? Proporcional às horas trabalhadas. Tá ok? Contribuição patronal e contribuição sindical urbana não existe mais. A contribuição patronal já não existe desde 2005, se eu não me engano. E a contribuição sindical urbana, o Temer assinou lá, né, no final de 2018, e não é obrigatório mais, é facultativo. O funcionário contribui se ele quiser, tá? Essa contribuição, a contribuição sindical urbana é aquele um dia de serviço que paga para o sindicato, né? Essa agora é facultativa. O funcionário dá se ele quiser. E a patronal, desde 2005, se não me engano, uns 15 anos, já não é obrigatório. Eles mandam, viu, irmãos? Eles mandam carnê, eles mandam boleto, eles jogam verde. E aí, se cair, paga. Para pegar o dinheiro de volta, difícil. Então, não é obrigatório pagar. Mandou contribuição patronal para os irmãos, pode rasgar e jogar fora, tá? Tem a lei aqui, ó. Os irmãos não têm a lei lá, ó. Tem a lei aqui que fala, ó, eu falei 2005, não, 2003, tá vendo? 2003, se eu não me engano, Fernando Henrique Cardoso assinou essa lei, que não é obrigatório o pagamento de recolhimento de contribuição patronal às igrejas, tá bom? Não é obrigatório. E a contribuição sindical urbana, que era dos funcionários, também acabou, tá bom? Modelos de recibos, irmãos. Os modelos de recibos, o que é esse modelo de recibo? É um modelo, porque como lá no começo a gente mostrou lá o recibo de pagamento do pastor, aquele que é mensal, todo mês ele recebe da igreja, igualzinho, né? Aquele recibo de organização, aquele primeiro que eu mostrei lá anteriormente. Para quando esse modelo de recibo a gente vai usar para quando? Para quando vem um pastor pregar na igreja, você não precisa fazer aquele modelo. Pode fazer esse mais simples, constando as informações do pastor, né? Então tá lá o modelo, ó. Tem o nome da igreja, o timbre da igreja lá, que tem do presbitério, o endereço bonitinho, tá lá, ó, valor referente à doação ou à oferta, nunca há o reembolso, sempre doação, oferta, que é o que é feito, né? A gente dá uma oferta para o pastor, uma doação efetuada para o reverendo tal, que pregou no culto deste domingo. E o valor lá, R$200. Aqui embaixo você coloca o nome dele, se precisar o endereço, não há necessidade, mas RG CPF. Aí nós vamos ter duas opções, irmãos. Ou vocês vão preencher esse documento assim e pedir para o pastor assinar e dar o dinheiro para ele, quem tem o costume de já trabalhar com o dinheiro da igreja e pagar ali com caixinha. Ou uma segunda opção, que eu prefiro particularmente, que eu faço com o tesoureiro da minha igreja, né, da primeira de Guarulhos, eu pego os dados com o pastor, quando o pastor vai vir pregar, a gente já vai saber que vem antes, então eu mando para ele pedindo os dados, ele, pastor, me passa seu nome, CPF, endereço, RG, a conta bancária, me passa tudo para mim aqui por e-mail, ele me passa tudo bonitinho, passa todos os dados para mim, eu monto o recibo, ele veio no domingo, na segunda-feira eu vou lá e faço um depósito na conta dele, 200, 300, 400, e anexo o depósito junto com o recibo, que já vale como comprovante, como assinatura. Tá, irmãos? Ele vale como um comprovante de assinatura. Não precisa pegar, porque alguns acham assim, é meio delicado, eu tenho que ir lá pegar, pedir para o pastor assinar um recibo para mim, que eu estou pagando. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente pode fazer dessa forma, né? Depositando. Esse tipo de recibo, irmãos, é para isso, tá? Para um missionário que veio. Lembrando que se você for dar para um missionário aqui R$3.000, o missionário veio lá, fez lá, trouxe a palavra, falou do campo missionário, e aí a igreja resolveu
levantar uma oferta ali na hora, né, pastor? Vamos levantar uma oferta aqui, põe um gasofilação na frente e entra 3, 4, 5 mil reais. E você vai dar os 4 mil, 3 mil para ele lá na hora e vai fazer o recibo. Tem que descontar o imposto. Em cima da tabela do imposto de renda. Então, a gente está falando de valores baixos, não tem imposto, mas se ele ganhar, hoje é 2 mil e pouco, se ganhar 2.500, 3 mil, vai ter que descontar o imposto. Então, qual que é a minha orientação com relação a isso? Então, tá bom, missionário, a gente arrecadou aqui 3, 4 mil, a gente aqui faz tudo certinho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pôr dinheiro na conta, nós vamos fazer um recibo, vamos te dar esse mês 1.500, e o mês que vem a gente deposita mais 1.500 por irmão não ter que pagar imposto sobre esse valor. Legal, paga uma verba esse mês, paga uma verba outro mês, você dilui isso e acaba ajudando o missionário para não ter que reter aquele imposto sobre aquele valor que ele recebeu. Tá bom, irmãos? É uma coisa mais prática de se fazer. Deu o valor, passou de 2 mil e pouco, tem que reter imposto igual do pastor lá em cima que a gente mostrou o modelo, né? Vai ter retenção de imposto de renda na fonte para ele depois ter que justificar no imposto de renda dele, tá? Então, esse modelo de recibo aqui, irmãos, é modelo de recibo para isso, tá? Para essas coisas, porque o restante das outras coisas, que aqui entra como pagamento de pastor, então, tudo que eu mostrei lá do recibo de pagamento do pastor, do olerite da funcionária, do recibo de pagamento do encanador lá, né, o modelo, todos aqueles são modelos legais, são modelos que vão entrar na contabilidade, vão ser contabilizados legais. Tem os suas despesas, né, aí tem o recibo da água, o recibo da luz, do telefone, da internet, tudo isso a gente tem documento. Porém, as outras coisas que a igreja vai gastar, ela precisa tudo documento fiscal. Tudo. Que é o que a gente vai entrar agora, né? Documentos fiscais permitidos por lei. O que é documento fiscal permitido por lei? Como a igreja lá, a gente lembra lá no começo, o artigo 150 da Constituição fala que é vedado cobrar qualquer tipo de imposto da igreja. Qualquer tipo de imposto, não vai cobrar nada. Mas o Código Tributário Nacional, o artigo 14, fala que para gozo da imunidade do artigo 150, eu tenho que manter a escrituração contábil em ordem, com os documentos, tudo bonitinho. E o que quer dizer isso? Como a gente não paga imposto, irmãos, de nada do que entra, se aparecer um irmão doar 50 mil, 100 mil, 1 milhão na conta da igreja, é zero de tributação, zero. O governo não pode cobrar nada de imposto. Porém, tudo, quando eu falo tudo, irmãos, é tudo. Tudo que a gente vai gastar tem que ser com documento fiscal. Então, todos esses documentos que eu já mostrei anteriormente são documentos legais. Recibo de pagamento de autônomo, recibo do pastor, né, esse recibo aqui de oferta quando vai para o pastor, são documentos legais. Porque o pastor, quando vem pregar, ele tem o mesmo vínculo que o outro pastor, nenhum, espiritual. Mas o restante, o que vocês forem gastar fora da igreja, a junta diaconal pediu dinheiro para comprar cesta básica. Nós vamos dar o dinheiro lá, R$1.000, eles vão comprar umas 10 cestas básicas, sei lá, 8, 9, 10 cestas básicas, para ajudar os irmãos aí que estão necessitados. Legal, é a parte da igreja, faz parte, né, do social da igreja. Porém, tem que ter a nota fiscal. Não dá para trazer um recibinho. A UMP, a SAF pediu uma verba, pediu a verba lá que tem lá voltada no orçamento para fazer o aniversário do MP, ou almoço, alguma coisa, né? O que seja. Tá bom, aí o tesoureiro vai lá e dá 200, 300 reais. Deu? Legal, tem que dar. Devolução de nota fiscal. Nota fiscal devolvendo tudo. O que eu tenho de prática na minha igreja, irmãos, que às vezes não serve para a sua, mas se servir, que tem facilitado a minha vida como tesoureiro, porque é um trabalho, e tem que, a gente fala, a Bíblia não ensina a gente levar a criança, né, quando pequena, para inculcar na cabeça da criança, para ela aprender, né, e a gente tem que inculcar na cabeça dos membros da igreja que precisa fazer o documento fiscal. E a gente só inculca dando responsabilidade e, infelizmente, dando punição. O que eu faço na minha igreja, os irmãos compram, eu falo para os irmãos da UMP, tirando a UPA, né, que é o CP, que são crianças e adolescentes, às vezes não têm condições, e o pai às vezes não pode, mas a UPH, a UMP, SAF, Junta Diaconal, Escola Dominical, todos eles compram, eles só me informam, Felipe, a gente está precisando disso, posso comprar? Compra, o CNPJ me dá a nota e eu reembolso. Eu acabo evitando muito problema para mim na administração da igreja, porque eu respondo pela administração da igreja como tesoureiro.
E dá muito trabalho ficar cobrando, ó, te dei os R$ 300, cadê as notas? E a nota não vem, e fica aquele desgaste. Então, eu mudei um pouco a prática na minha igreja, eu falo para o irmão, pode comprar. Ou eu falo para ele, então, legal, me dá o link, pode dar aqui que eu compro. Então, o que você precisa, eu já pego a nota e já está comigo. Se ele falar, eu não tenho cartão de crédito, eu não consigo comprar, então tá bom, manda o link para mim, eu vou te ajudar. Eu compro aqui, resolvo, tiro a nota, está pago, e eu não tenho problema. Né? Porque eu sei que a tesouraria sofre com relação a isso, né? Cobrar os documentos fiscais. Então, aqui na minha igreja, quando eles, no começo lá, eu estou vai fazer o 6º ano de tesouraria na minha igreja, no comecinho, quando foi para inculcar, né? Eles vinham com recibinho, que eu vou mostrar para os irmãos aqui, que não valia nada. Aí eu falava, irmãos, nós temos 2 situações. Ou você troca para eu te pagar, ou a segunda opção que o tesoureiro mais gosta, vai ficar de oferta para a igreja, porque eu não vou poder te pagar. Porque é um prejuízo para a igreja numa fiscalização ter um documento que não é fiscal e depois quem vai pagar é a igreja, né? Por esse prejuízo, né? E o tesoureiro vai ter que se explicar depois, né? Porque estatutariamente, o único que responde com os próprios bens é o tesoureiro, sobre a administração, porque ele administra o dinheiro da igreja. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? O tesoureiro também tem que ter essa preocupação. Então, é tudo documento fiscal. Então, a gente precisa inculcar, colocar na cabeça dos membros, de quem vai comprar. Então, o que eu falo para os irmãos? Uma coisa simples. Pega lá um cartão de visita igual esse aqui, sabe? Do escritório, coloca lá, faz o nome da igreja, coloca lá os dados da igreja, o CNPJ é público, coloca lá nome da igreja, endereço, CNPJ, faz lá um milheiro, custa barato, deixa lá na igreja e vai dando para o pessoal que compra. Fala, tá, que não, você vai comprar? Leva o cartãozinho aqui, ó, deixa na carteira. Toda vez que você comprar coisa para a igreja, já pede o CNPJ. E jamais, irmãos, jamais com o CPF de alguém, tá bom? Porque despesa da igreja é da igreja. Então, eu não posso aparecer com eu fui lá comprar alguma coisa para a igreja, comprei um microfone, e fui lá na Santa Efigênia e comprei, gastei lá R$ 200 e pedi no meu CPF. A igreja não pode reembolsar a despesa minha. A igreja reembolsa a despesa dela. Do caixa da igreja, essa é a despesa dela. Eu não posso... É desvio de dinheiro isso aí, né? Isso aí é perigoso para o tesoureiro. Então, se você não souber o CNPJ, vai lá, o pastor foi colocar gasolina, esqueceu o número do CNPJ, pede sem nada, uma ou outra não tem problema. Mas o ideal é que sempre tenha o CNPJ. Nunca, jamais, o CPF de algum membro da igreja, que foi comprar e acabou na correria do dia a dia, põe aí, que a CPF quero, põe meu CPF, e aí depois falou, nossa, não era CPF, era o CNPJ que eu precisava pôr, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é perigoso, porque a gente está acostumado a dar CPF sempre, né, quando vai comprar alguma coisa, e nas coisas da igreja tem que estar no nome da igreja. Então, eu vou mostrar aqui uns documentos que conhecem, mas infelizmente a gente passa batido e acaba não pegando, né? Então tá lá, a gente tem uma DUNF, a DUNF bonitinha, tem todos os dados, né? Tem o nome da igreja, CNPJ, que eu apaguei os dados assim, mas vão ter todos os dados lá na DUNF, né? Aqui a gente tem a nota fiscal ainda manual, que alguns lugares tem, poucos, agora a maioria é tudo digital, né? Mas alguns lugares ainda tem, mas tem lá, a despesa está com documento fiscal legal. Cupom fiscal permitido por lei, tá? Todo o cupom fiscal gerado, ele obrigatoriamente tem que ser emitido uma nota. Se a empresa não emitir nota, é de responsabilidade da empresa, ela que vai ser punida por isso, tá? Aqui ele comprou, tá vendo? Do lado direito, tem o nome da igreja, o endereço, e tem o CNPJ ali que a gente já pagou também, né? Os dados, mas aparecem todos os dados, né? Prestem bem atenção no cupom fiscal, tá vendo, irmãos? O cupom fiscal tem lá o nome da empresa, está escrito cupom fiscal, tem os dados do cliente, tem uma autenticação mecânica lá embaixo, né? Você vê que tem vários dados de autenticação mecânica, para você ver o que os comerciantes, o que o comércio aí fora faz para burlar e não pagar imposto. Isso aqui, ó, é um documento fiscal, isso é um documento legal, né? Outro documento que é legal para a nossa igreja aqui, que eu passo nas palestras na presbiteriana, é você pagar o boleto também lá da PMT, né? Você paga lá o boleto e deposita, você está mandando um dinheiro de uma organização religiosa para outra. É a mesma situação que entra no Supremo Concílio, ou você gera o boleto, ou você... É a mesma situação que gera no presbitério, que você ou deposita na conta direto do presbitério, só o depósito já me vale como comprovante. Por quê? Porque é de uma organização religiosa para outra organização religiosa, não tem nota fiscal. A PMT não vai te dar uma nota fiscal, porque ela é uma organização religiosa.
o Supremo, a IPB lá, o Supremo Conselho, não vai te dar uma nota fiscal, porque ele é uma organização religiosa, nem o seu presbitério. Então, esses documentos, eles só o depósito já me basta como comprovante legal, para estes casos. Ou se vocês vão, a gente está ajudando uma igreja presbiteriana no interior lá de Manaus, tem CNPJ, bonitinha, organizada, e está com uma situação financeira difícil, a gente vai botar R$1.000 por mês. Joia, sem problema. Faz aquele modelo de recibinho, verba para a igreja presbiteriana em Manaus, blá, 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 R$1.000, deposita lá e grampeia, acabou. Resolvido o problema. Por quê? Porque a igreja presbiteriana em Manaus é uma outra organização religiosa que não tem nota fiscal. E não vai te dar nunca uma nota fiscal, porque a gente não emite nota fiscal, né? Mas aí você está mandando de uma organização religiosa para outra. A gente tem uma associação aqui que a gente abriu várias igrejas, a gente ajuda a associação, sem problema. A associação também é sem fins lucrativos. Pode mandar sem problema nenhum, tá bom? Só para os irmãos entenderem que esse documento aqui vale como legal, tá? Aqui está uma oferta para uma missionária, né? Deu R$1.800, não tem imposto. Então ela recebeu. O recibo aqui está na Caixa Econômica, já vale como assinatura, né? Está no nome dela. Entenderam? E agora eu vou mostrar para os irmãos alguns documentos que não são permitidos por lei. E os irmãos conhecem esses documentos, mas infelizmente eles chegam para a tesouraria da igreja. Mesmo as pessoas conhecendo, sabendo que não tem validade fiscal, mesmo assim, os irmãos vão ver e vão falar assim, não, chega mesmo. Olha lá, ó. Parece uma nota fiscal, igualzinho, irmãos. Vocês lerem aí, ó. Fez igual lá da Santa Efigênia, o outro lá. Igualzinho, mas o cara não enganou assim, né? Mas ele foi lá e deu. Olha lá, tá escrito o que lá em cima? Pedido. Não é uma nota fiscal. Isso aqui, irmãos, não gerou imposto para o governo. Porque até onde vai nossa fiscalização? Nossa fiscalização vai até o pedido da nota. Quando você pediu a nota fiscal, você fiscalizou para o governo, você gerou receita para o governo. Se o estabelecimento comercial, o posto de gasolina, aquela loja de tinta, o supermercado não recolheu o imposto, não cabe a gente fiscalizar. Aí cabe aos órgãos do governo fiscalizar. Mas se você não pede a nota fiscal, não gera imposto para o governo. O que gera para a igreja? Multa. Aí a multa pode ser 10, 20, 30 vezes maior do que o valor da nota fiscal. Vai depender, a multa, irmãos, vai depender do humor do fiscal quando ele chegar na igreja, de como ele vai estar, se ele acordou de pé direito, pé esquerdo, se ele está legal, se a família está tudo bem, se ele não brigou com a esposa, com os filhos, porque é um ser humano que vai lá para fiscalizar a sua igreja. Então, se você tem tudo em ordem, ele vai fiscalizar, vai falar, não tem o que fazer aqui, vamos embora, e acabou o problema. Se você não tem, a gente sempre corre o risco da igreja ser penalizada. E ela será, irmãos, em 2008, quando foi o primeiro workshop da IPB que a gente participou, aí na Ebenezer, foi na Igreja Presbiteriana Ebenezer, foi o primeiro workshop que a IPB fez, se eu não me engano, em 2008. Eles falaram, alguns levantaram, falaram, vocês estão fazendo terrorismo com a gente, e eu lembro até hoje, o presbítero André era o contador da igreja, estava com o Piragibe, né? O Piragibe era o tesoureiro na época da IPB, e o presbítero André era o contador da IPB. E o presbítero André foi bem categórico, falou assim, ó, fiquem tranquilos. Se vocês acham que é terrorismo, é simples assim. Paguem para ver. A gente está passando para vocês uma orientação, porque a nossa igreja mãe foi fiscalizada, o Supremo Concílio, e depois ele falou, depois de um mês, mais ou menos, uma igreja no Nordeste nossa foi fiscalizada e multada, porque não tinha documentação em ordem. Então, e a igreja, a nossa igreja no Supremo Concílio, quem conhece, sabe que não tem condições de bancar multas, essas coisas das igrejas, né, regionais de cada sua sede. Não tem como, cada uma vai ter que correr atrás de pagar o seu prejuízo, porque a igreja presbiteriana, ela investe quase todo o dinheiro na própria igreja, né? Em missões, em plantação de igrejas, essas coisas. Então, a ideia do workshop naquela época foi para que as igrejas se conscientizassem e começassem a fazer as coisas de forma correta, né? E ainda tem sido uma luta, irmãos, com relação a isso, né? Com relação a essa parte das igrejas entenderem que esses documentos não podem entrar na contabilidade da igreja. Então, está aqui um modelinho. Aí eu vou passar o segundo modelo, que é ainda mais comum que o primeiro, né? Que é esse aqui, né? Que o pessoal preenche. Isso aqui não vale nada, irmãos. Isso aqui não tem validade nenhuma fiscal. Zero. Multa para a igreja. E esse aqui que eu falei para os irmãos, que parece o cupom fiscal. Lembra? Eu falei para os irmãos, presta atenção no cupom fiscal. O cupom fiscal tem o nome, tem lá
mas o cara dá o trabalho de fazer uma maquininha lá para tirar um recibo que parece o cupom fiscal. E a gente, na correria do dia a dia, acaba aceitando como um documento fiscal e depois, quando vai ver, né, tá lá errado. Eu brinco até, eu falo para minha mãe que eu falo nas palestras, né, que no ano de 2015 nasceu meu segundo filho, e aí eu já tinha mais um filho, né? E ele nasceu bem no final do ano, então a gente não conseguiu, eu era tesoureiro já, eu não consegui ir na igreja no final do ano, nas festas de comemoração, as comemorações de final do ano, né? E eu falei, mãe, compra as coisas aí e me dá a nota, depois eu reembolso a senhora. Aí minha mãe comprou as coisas lá, né? Esfirra, as coisas no lugar lá, e ela não me trouxe a nota, ela trouxe um recibo. Eu falei, mãe, a senhora é esposa de contador, é mãe de contador, eu não vou poder pagar a senhora vai ter que dar como oferta. Ela falou, não, eu vou lá trocar. Aí ela foi, trocou e me deu, e eu reembolsei, né? Mas eu falo para você ver, às vezes a gente pega um documento que era um documento igual esse, parecia um cupom fiscal, mas os caras tiram esse recibinho que parece cupom e não é. Então, para que a gente sempre fique atento, olhe o documento, porque a gente está cuidando das coisas de Deus, né? Da casa de Deus, né? E a gente tem que ter essa preocupação. Eu acho que a preocupação espiritual, ela tem que ser tanto quanto a preocupação administrativa da igreja, para a gente deixar a igreja sempre andando conforme a lei, para dar o bom exemplo, em nome de Cristo, né? E é muito importante. Então, a gente tem que tomar sempre esses cuidados, né? E, infelizmente, a gente vive num país que cobra essas coisas, e a Bíblia é muito clara, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, e se o nosso César ele cobra essas burocracias, a gente tem que cumprir. Cabe, eu ouço muito, mas é muita coisa, tem que fazer. Eu falo assim, ó, irmãos, se vocês estão achando que está muito ruim, então vamos começar a reclamar e pedir para mudar lá em cima, para facilitar. Mas, enquanto for dessa forma, cabe a gente cumprir, não cabe a gente reclamar. Se quer mudança, vamos brigar para mudança, para melhor. Mas enquanto não muda, a gente cumpre. Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado. E aí eu vou mostrar o último, que é aquele que a gente brinca assim, que é o famoso papel de pão, né? Que é aquele papel de pão que o cara escreve assim, carimba, entrega, e fala, ó, me dá uma nota aí. Ele vai lá, escreve, carimba e te entrega. E aí, é isso aí, ó. E ele dá como um documento, fiscal para a igreja e leva lá. Ah, bateu um carimbo, pum, acabou. E ó, você vê, tem CNPJ o lugar. Tem documento, ele tem obrigatoriedade de dar um documento fiscal, né? De uma nota fiscal. Então, infelizmente, irmãos, isso acontece bastante, né? Infelizmente. Mesmo a gente palestrando, falando, quem acaba ouvindo, ou ouve a gente, ou ouve a IPB, ou ouve algum outro contador que entende do assunto, acaba tentando corrigir e entrar no trilho, né? Mas são muitas igrejas no país, né? Não só nossas, né? Presbiterianas como batistas, assembleianos, outras neopentecostais que professam o Cristo verdadeiro, muitas delas, infelizmente, não fazem nada. É 000, infelizmente, né? Como fazer um relatório de caixa para você mandar para a sua contabilidade, para ele contabilizar para você os seus documentos, para fazer, né, o seu balancete mensal, que a gente leu lá no começo, que é obrigatório. É um documento simples, irmãos. Pode fazer no Excel, pode fazer onde você acha na mão, mas está lá, o que o tesoureiro tem que fazer, que é a simples tarefa do tesoureiro, é lançar as entradas mensalmente, semanalmente, como ele quiser. Eu nunca oriento colocar nome de ninguém aqui que está dando, é sempre só valor total. Essa parte de quem dá é muito íntima e fica para o conselho, né? Saber quem entrega, quem não entrega, né? Mas aqui, para a contabilidade, a gente precisa só do total, de quanto entrou de dízimo, de oferta avulsa, que oferta para as missões, oferta para reforma, oferta para o que vocês acharem tem que ser aberto numa contabilidade, no plano de contas, a gente vai abrir, o contador vai abrir. E aqui do lado, tá vendo? A entrada do lado esquerdo, do lado direito, na ponta, as saídas. Simples, ó. Entrou 20 mil, saiu 9 mil, tinha 5 mil de saldo anterior, ficou 16 mil, bateu com o meu caixa, ponto, fechei o mês, mando para a contabilidade todos os documentos aqui que estão lançados, todos eles. Conta de água, de luz, telefone, conta do pastor, Supremo Conselho, Presbitério, DARF, o que gastou com lá, o 180 da SAF, lá teve um monte de notinha, manda as notinhas, tudo para a contabilidade montar o seu balancete mensal. Eu não tenho nenhum balancete aqui para mostrar para os irmãos como a gente faz, mas para montar o seu balancete, o seu livro, né? A igreja precisa ter os 12 livros no ano.
fora o Diário Balancete Razão. Ela precisa ter os 12 livros contabilizados de janeiro a dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, fazer depois, no final, o seu balanço patrimonial e depois entregar as suas obrigações acessórias, né? Para com o governo, mensalmente, anualmente, o que for necessário. Mas é uma coisa simples, irmãos, bem simples, simples o modelo. Não é nada de outro mundo. A igreja precisa só ter uma conscientização de administração simples. A obrigação da contabilização é da contabilidade, né? De colocar dentro dos parâmetros legais. E a obrigação do tesoureiro, nesse caso, é montar o relatório de caixa e munir a contabilidade das informações necessárias para montar o livro. Então, você tem que mandar os documentos fiscais, tem que mandar tudo para ele, que montar os livros para os irmãos fazerem a contabilidade. Eu vou até mostrar, eu tenho um da minha igreja aqui, que eu estou terminando o mês. Então, aqui, ó, eu tenho o relatório de caixa, e aqui, irmãos, eu tenho todas as notas, tá vendo? Todas as notas estão aqui, que eu vou levar para o escritório, para o pessoal contabilizar, né? Leva para o escritório de contabilidade, e o pessoal envelope, e o meu trabalho acaba aqui. Quando eu fechei o mês, eu tenho aqui o relatório final fechado, batido, eu mando todas as notas para a contabilidade, e a contabilidade vai transformar num balancete, num livro legal, com um balancete que eu vou mostrar para os irmãos agora. Esse é um balancete analítico de um mês, tá vendo? Aí tem lá o saldo anterior, tudo que entrou, tudo que saiu de cada conta e quanto que ficou para cada conta. Então, isso aqui é obrigatório, vai assinado pelo pastor presidente, vai assinado por mim, né? Tudo isso é legal, tá vendo aqui? A gente tem o mesmo balancete, só que ele é acumulado, que ele é muito bacana. Por quê? Porque esse balancete acumulado que a gente manda aqui, anual, vocês conseguem ver quanto vocês gastaram no ano em cada conta. Eu dou um zoom em algumas coisas aqui, tá vendo? Ó, eu tenho lá sociedades internas. Ó, com a SAF eu gastei em março tanto, abril tanto, com a MP tanto, com a escola dominical tanto, tá vendo? Isso é excelente para vocês fazerem uma previsão orçamentária para o outro ano, para, né, ter um controle disso. Aqui tem um outro também, aqui, ó, mandou lá do Supremo Conselho, ó, mandou em janeiro tanto, fevereiro tanto, aí o presbitério mandou tanto, quanto já mandou no ano. Então, tudo isso é importante, tudo isso tem que ser passado para a contabilidade para transformar nesses balancetes para os irmãos estarem sendo feitos de forma legal, né? A sua contabilidade faz ali, é só um controle de entrada e saída, né? Um fluxo de caixa que ainda precisa ser transformado num balancete. Legal para o governo ter controle, tá vendo? Porque o balancete aqui, irmãos, vou mostrar aqui para os irmãos anteriormente, né? Aqui, ó, ele não é só entrada e saída, ele tem o ativo, tá vendo? Circulante, que tem dinheiro em caixa, tudo, terrenos, e tem um passivo, se vocês têm alguma dívida, algum empréstimo. Às vezes a igreja pegou um empréstimo lá com o Supremo Conselho, sei lá, 50, 100, 200 mil reais. Vai entrar no passivo a despesa. Aí quando vai pagando, vai saindo do passivo aquele empréstimo, ou pega com um banco, ou algum irmão emprestou. Então tem que ter o ativo, o passivo. O que é o ativo? Tem dinheiro em caixa, o que tem de imóveis, máquinas e utensílios, o que tem de terreno, o que tem de casa pastoral, o próprio templo. Tudo isso é obrigatório estar dentro do balancete, né? Então, por isso que precisa de um profissional, obrigatoriamente precisa de uma contabilidade, né? De um contador para assinar isso. Parecer do exame de contas, que legalmente na nossa igreja a gente tem um exame de contas, né? São formados por 3 pessoas. Então, a gente sempre já manda isso para os clientes, um parecer favorável. Porque qual que é a prerrogativa do exame de contas, irmãos? Porque sempre me ligam, me perguntam, não, mas o exame de contas questionou porque a gente comprou areia e pagou R$50 o metro e a gente conseguia por 30. Ah, porque comprou o saco de cimento por 25, a gente conseguia por 18. Isso não é prerrogativa do exame de contas, irmãos. Exame de contas, a prerrogativa simples dele é verificar as entradas se estão batendo, conforme está lançado, e verificar todos os documentos se as saídas estão batendo. Então, bateu a entrada, bateu a saída, perfeito. Ela pode fazer alguma ressalva, não tem documento fiscal. Agora, questionar valores, isso não é prerrogativa do exame de contas, porque o exame de contas não sabe qual foi a ocasião, não sabe qual foi a necessidade, não sabe o que aconteceu. A prerrogativa simples do exame de contas é analisar todos os documentos, que tem que ser todos os documentos legais, ver se os documentos são corretos e legais. Se tiver faltando documento legal, fazer ressalvas mesmo, ó, não tem 2, 3 documentos aqui, não vieram com cupom fiscal, nota fiscal, isso precisa ser regularizado, precisa ser trocado.
e aprovar com ressalvas, né, se necessário, mas é basicamente isso, né, porque muitos me ligam perguntando, a gente vai lá, explica, orienta, que não é essa a função do exame de contas, então a gente geralmente manda um parecer favorável e se precisar faz alguma anotação, né, mas é obrigatório o exame de contas, né, fazer o seu parecer conforme nosso estatuto. Informações financeiras para o presbitério também, importante, né, essa parte do lado esquerdo, que é tudo o que aconteceu no ano, a gente como contabilidade já fornece para os irmãos são os clientes do escritório, a do lado direito, que é a previsão orçamentária, é sempre de responsabilidade da igreja, porque ela que tem que prever o seu orçamento, né? Mas isso aqui é obrigatoriedade para as reuniões do presbitério, né? Que a gente tem. Atas de eleição no conselho da igreja anualmente, então a gente tem que frisar isso, porque eu tenho diversas igrejas presbiterianas que a gente faz, que estão com um monte de problema de ata. Talvez a do irmão não esteja, se não estiver, ótimo, que bom que continue assim, mas a gente, como outras pessoas ouvirão essa palestra, é importante salientar. A eleição no conselho, na diretoria, presidente, vice, secretário, tesoureiro, na IPB é anual. Todo ano a gente tem que eleger. Lembrando que o presidente automaticamente é o pastor da igreja, ponto. Mas o vice, o secretário, tesoureiro são eleitos. Então, depois dessa eleição, ela tem que ser registrada em cartório anualmente, mesmo que continue. Na minha igreja, é o quinto ou sexto ano meu como tesoureiro, e é o quinto ou sexto ano do mesmo pastor. Mas todo ano a gente tem que ir lá registrar essa ata no cartório. E às vezes tem que levar no banco, não precisa fazer nenhuma mudança na receita, não. Mas o banco geralmente pede essa ata, e para vocês, irmãos, comprarem aquele certificado digital lá no começo, se a ata não estiver registrada, vocês não compram o certificado digital, porque eles exigem a ata do ano, que eles peguem lá o ano de eleição. Então, tomar muito cuidado com isso. Todo ano faz a eleição no conselho e leva no cartório o registro, né? Com toda aquela parte burocrática que pede para fazer, né? Edital de convocação, lista de presença, qualificação dos membros da diretoria, toda aquela burocracia do cartório, a gente tem que cumprir e anualmente entregar isso no cartório, tá? Lembre-se disso, todo ano, tá? É importantíssimo, porque, infelizmente, muitas igrejas estão falhando com isso, né? Fica lá o mesmo pastor, mesmo tesoureiro, 5, 10 anos, e registra só a primeira, e fica 5, 10 anos sem registrar. E os cartórios não estão registrando, pelo menos em São Paulo, mais de 2 anos, eles nem registram mais. Só entrando com advogado, uma burocracia enorme. Então, a gente tem que tomar cuidado bastante com isso, tá, irmãos? Outra coisa importante, todas as igrejas que foram abertas antes de 2005 precisam se adequar ao novo Código Civil, né? Porque antes de 2005 nós éramos uma associação. Depois de 2005 nós passamos a ser uma organização religiosa, né? E devido a o que tem acontecido no país e no mundo, do liberalismo, de muita coisa, a própria IPB atualizou o estatuto com muito mais artigos do que antigamente, para resguardar a igreja com relação a esses problemas, né? De casamento homossexual, de a gente não ter que ser obrigado a fazer esse tipo de situação. Então é importantíssimo você ver se o seu estatuto ele está bem redondinho com relação a diversos problemas, porque eu tive uma igreja que não é presbiteriana que veio conversar comigo com relação a isso e me perguntou com relação Felipe, a gente está preocupado com o casamento homossexual, do camarada frequentar a igreja e depois obrigar a gente a fazer. Então, a gente foi dando direcionamento dentro da lei para ela se resguardar dentro do seu estatuto, conforme a IPB já faz, para não ter problemas futuros. Esse é um adendo, mas o importante também é que toda igreja agora não é mais associação. Desde 2005 para cá, 15 anos, ela é uma organização religiosa. Então, se a igreja abriu antes de 2005... provavelmente, se ela não fez a reforma, ela está como associação. Se ela abriu depois de 2005, provavelmente ela já abriu como organização religiosa, tá? E essa adequação, vocês podem fazer, verificar também na IPB ou comigo, a gente pode dar orientação com relação a essas adequações do estatuto, tá, irmãos? Tá aí, irmãos, é basicamente isso. Aqui tem os contatos do escritório, né? Telefone, WhatsApp, e-mail. Se os irmãos precisarem falar comigo, se os irmãos precisarem tirar alguma dúvida, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, porque o pastor falou que eu tinha até 1h20, então eu fui agora a 2h20, desculpa, agora são 2h17, 2h18, eu fui acelerando o máximo que eu pude. Eu não sei,
Reverendo, se o irmão vai abrir para os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, eu posso responder. Eu estou tranquilo. Então, se algum irmão quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. E depois, se os irmãos quiserem falar comigo posteriormente, mesmo depois, quando você colocar na internet, se alguém tiver interesse, tem os contatos aí para a gente conversar. Lembrando que o e-mail ali é contábil com C minúsculo, tá? O C maiúsculo ali, mas é minúsculo. Mas tem WhatsApp, telefone, para poder falar com a gente lá. Fique à vontade, irmão. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para poder responder para os irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Boa tarde. Aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Califórnia, Campo Limpo, né? E um caso concreto que eu gostaria de compartilhar e usar como exemplo a resposta do irmão. No caso de uma assistência para contas de água e luz, daria para a gente usar isso que você explicou, e fazer um depósito na conta da pessoa e fazer um recibo e anexar o recibo ao depósito? Então, essa questão essa é uma questão bem legal, que tá vendo, não dá para a gente falar tudo pelo tempo, né? Mas isso é uma parte da junta diaconal, né? Essa assistência que dá para os irmãos, isso é... Irmãos, a gente não pode pregar o amor ao próximo e ver um membro da igreja necessitado, virar as costas e falar assim, não, a gente não vai poder ajudar. Então, o que a gente orienta é colocar aquele recibo como uma parte da verba da junta diaconal, né, votado em conselho no ano tal, para pagamento da conta de água do irmão tal. E anexo o pagamento da conta de água. Isso é pertinente, irmãos. Por quê? Porque isso é esporádico. Isso acontece de vez em quando. Isso não é a normativa, né, de acontecer na igreja. Então, dá para se usar aquele modelo de recibo e colocar dessa forma, né, como a verba da junta diaconal para assistência social de um irmão. É óbvio que a gente está falando de uma conta de água que está no nome dele, mas se a assistência social for para compra de remédio, aí a gente vai orientar para os irmãos comprarem o remédio, pegar a nota fiscal e lançar a nota fiscal, porque a gente consegue ter a nota fiscal disso, entendeu? Agora tem situações como uma conta de água, uma conta de luz, está no nome do irmão, não tem problema. Aí nessa situação específica dá para se fazer isso. Desculpa, só o mecanismo aí, pode anexar a própria conta? Sim, aí faz o recibo e anexa a conta, que foi paga daquele irmão, né? Tá. Que a junta diaconal foi lá e pegou para ajudá-lo, entendeu? É interessante sempre anexar para provar, porque assim, o papel, irmãos, ele aceita qualquer coisa. Você escrever ali, ele aceita, né? Você escreve lá que deu dinheiro, mas aí você tem a contraprova de que foi pago ali, se possível até da conta da igreja pagar mesmo ali na internet, mostrando que foi para uma assistência social, porque a igreja é a parte social da igreja, né? Cuidar do irmão, né? E se tem algum irmão passando necessidade, a igreja tem que fazer, né? Mas esses são casos muito específicos, irmãos, tá? Que tem o nome do membro. Porque geralmente, quando ele precisa de um remédio, uma cesta básica, algum outro tipo de subsídio da igreja, a igreja consegue comprar e dar para ele, né? Ainda mais nessa pandemia, tem acontecido em muitas igrejas, tem me ligado. Mesmo na minha igreja, a gente acabou ajudando com cesta básica alguns irmãos. A gente comprava a cesta básica, comprava o mantimento, comprava em nome da igreja, né? E dava para o irmão, porque é a nossa parte, né? Como cristão, como igreja, tem que fazer. É só a gente tomar esses cuidados para que depois, futuramente, a igreja não tenha problemas, né? Com a fiscalização e ser cobrada por uma ajuda que quis fazer, né? Ok, obrigado. Ô, reverendo, se eu posso ficar aqui se eles quiserem fazer alguma pergunta nesse tempo, não sei, com os irmãos. Também, estou à disposição aqui, eu fico esse tempinho com os irmãos aqui, se os irmãos quiserem, e depois, se alguém quiser me contatar também por WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade, está à disposição dos irmãos.
Pode fazer, reverendo, fica à vontade. Então, existe uma lei da Receita Federal que, bem antiga, que obriga os pastores a recolher. Não só pastor, qualquer um que receba. Como o pastor é autônomo, ele pode recolher sobre aquilo que ele quiser, né? Mas ele sempre se baseia naquilo que você lança no seu imposto de renda. Porque eu faço bastante imposto de renda de amigos, tal, e aí eu fiz imposto de renda de fisioterapeuta, psicólogo, e eles, o que aconteceu? Eu lancei lá o valor que eles receberam no ano, 30, 40, 50 mil, depois a Receita veio cobrando INSS sobre esse valor que eles deveriam ter recolhido como contribuinte individual para a sua aposentadoria. É complicado, né, pastor? Porque, assim, a gente sabe que o INSS é uma instituição falida, difícil, e o dinheiro que você investe hoje num teto máximo de previdência, acho que é R$ 1.200, se você investir numa previdência privada, a mesma quantidade de tempo, você vai ter mais de 1 milhão na previdência privada, para você receber 10 mil por mês de aposentadoria. E com 1 milhão lá. E no outro você vai receber 5 conto. E não vai ter 1 milhão lá. Porque se você tem 1 milhão lá e recebe os 10 mil como renda. E se você morrer, a sua esposa pode ficar com dinheiro, seus filhos vão ficar com 1 milhão que está lá. Já a Previdência não, você morreu, acabou, cessou. Se a esposa morreu também, acabou, cessou. Né? Então, assim, o que a orientação que a gente tem dado é que se o pastor puder pagar a Previdência privada complementar e uma parte de INSS, ou alguns pastores que conversam comigo, tem feito a previdência só previdência privada, com seguro de vida, né, complementar, porque o que o INSS dá? Porque se você começa a contribuir com a previdência privada agora, 4, 5 anos, você não tem nada de dinheiro lá. É muito pouco. Só que se você está contribuindo há 5, 10 anos no INSS e você morrer, a sua esposa recebe a pensão. Perfeito? E 5, 10 anos, você não vai ter nada na sua previdência privada. Né? Então, o que os pastores têm feito é contribuindo sempre com um seguro de vida, né? Alguma coisa aleatória à parte para resguardar a família, entendeu? No que dá. Mas, infelizmente, para o senhor entender, eu pago a Previdência Social, o INSS, por causa da empresa, eu acabo pagando o teto máximo, porque como eu pago pela empresa, eu pago menos, mas por precaução por causa da minha esposa, entendeu? Na minha falta, ela recebe pelo menos a pensão. Ela não paga nada, ela paga 0. Ela tem 10 anos de contribuição. Eu falei para ela assim, quando você estiver com 57, aí vai faltar 5 anos, eu contribuo 5 anos sobre o salário mínimo, e você aposenta com o salário mínimo 15 anos, 62 anos. Aí você recebe o salário mínimo, porque ela já tem 10 anos. Não, dá para fazer, pastor, mas 000, pelo menos pagar alguma coisa. Os pastores têm pago o mínimo. A gente orienta sempre, se puder mesclar as duas aí, né? Muitos missionários que eu converso, eles fazem o que eles pagam lá, porque a PMT paga lá sobre 3, 4 mil reais, né? A aposentadoria, e eles recolhem mais pelo menos a mesma parte, sobre 3, 4 mil, numa previdência privada. Então, mesclam nos dois, né? Por precaução, né, pastor? Mas por isso. Não, eu sei que é duro. Mas se o senhor puder. O pastor da minha igreja, ele está indo para o campo missionário, ele esse ano, mas na pandemia ele vai só no final do ano que vem, né? Então ele vai continuar ano que vem com a gente. E aí ele já teve orientação, ele está pagando agora sobre os 3 mil e pouco, que é o que a APMT paga, e o restante que ele recolheu, agora ele está fazendo uma previdência. Então está pagando os